filme dos Titãs já foi confirmado e muita gente tá fazendo seus próprios fancasts. Então, por que não fazer o meu também, né? Esse vídeo é o primeiro de uma série aqui no canal, onde eu vou montar a minha trilogia perfeita dos Jovens Titãs. Vou escalar os atores, escolher os personagens, os trajes, montar a história e muito mais. Então me acompanhe nessa doideira que eu decidi fazer. Oi, eu sou a Gabi e, pra quem não sabe, não falei muito sobre isso no canal, mas eu sou muito fã da equipe, principalmente da fase do Jorge Pérez. Foram os Jovens Titãs que me introduziram ao universo dos heróis, e os primeiros quadrinhos que eu li foram deles. E sinceramente, eu não tô nem aí pro que o James Gunn quer fazer. O meu objetivo aqui é montar minha formação ideal da equipe com os atores que eu escolhi e o filme do jeito que eu quero. É isso. E eu tenho quase absoluta certeza de que a maioria das coisas que eu falar aqui não vai ser igual ao que vai ser lançado no filme. Mas mesmo assim, eu quero trazer a visão ideal da equipe de uma fã que se importa de verdade. Daí, se o filme lançar e for um desastre completo, eu vou estar aqui para reclamar também. Bom, para decidir os atores, primeiro temos que ver quem serão os integrantes e quais versões dos personagens vamos nos inspirar. Eu conheci a equipe pelo desenho clássico de 2003, e acredito que a maioria também, né? Então é quase inevitável não pegar essa versão como base. Mas além dela, quero me inspirar até mais na fase do Jorge Pérez, que inclusive já era a inspiração da própria série. Foram daí que surgiram as sagas mais famosas dos Titãs, como o Contrato de Judas, por exemplo. Então, vamos pegar a formação clássica de 7 membros: Robbie, Estelar, Ravenna, Cyborg, Mutano, Kid Flash e Donna Troy. Ah, mas é muito personagem. A liga tem trocentos membros e ninguém reclama. Vai ser 7 sim e é isso aí. Aceitem. Com relação à aparência deles, eu preferi misturar as do desenho com as dos quadrinhos. Porque quem lê sabe que esses quadrinhos mais antigos naturalmente deixavam os personagens visualmente mais velhos, mesmo que eles não fossem de verdade, por conta desse traço mais realista que tinha. No desenho, por outro lado, deixou eles jovens até demais. A idade média dos membros seria inicialmente com 19 a 20 anos e depois iria crescendo com uns 22, 23 por aí. Então vamos trabalhar com atores nessa faixa etária, ou que pelo menos se pareçam com essa idade, trazendo rostos mais adultos, que nem nos quadrinhos, mas ainda fazendo jus ao nome Jovens Titãs. Também tentei não colocar atores muito famosos, pelo menos não para a equipe principal, porque sim, eu já escalei atores para alguns vilões que vão estar no próximo vídeo dessa saga, mas atores muito famosos acabam se sobressaindo em cima do personagem. Então, dependendo de qual for esse personagem, acaba sendo mais vantajoso você arriscar em atores que não têm tanta experiência, mas que podem virar a cara do personagem e todo mundo vai lembrar dele com aquele rosto. Então acaba sendo mais fácil de identificar o personagem ali. Então, decidido tudo isso, podemos ir para o fancast. Mutano. O Mutano é naturalmente mais jovem, pelo menos de mentalidade, então fiz questão de pensar nisso. O ator escolhido foi Benjamin Wadsworth. Sei lá como fala isso, mas enfim. O seu trabalho mais famoso foi em Deadly Class, que eu nunca vi, então eu vou precisar de vocês nessa pra saber se ele atua bem lá. Mas pelo que eu vi do ator em alguns vídeos, alguns clipes da série também, ele tem aquele mesmo jeitinho do Mutano. Ele brinca, faz piada e tem essa cara de que fez alguma coisa errada e tá rindo disso por dentro. Ele tem um cabelinho meio rolado, mas também não é nada que não dê pra resolver. O ator tem seus 26 anos atualmente. Ravenna. Para a Ravenna, não foi fácil, sinceramente. Isso porque eu quis ser um pouco mais perfeccionista nela, porque a personagem é muito importante pra mim e eu queria que fosse a atriz perfeita. Então eu acabei chegando na atriz Mackenzie Foy, de 25 anos. Ela fez o Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, e o trabalho meme dela, que todo mundo conhece, é a Bebê do Crepúsculo. Sim, a Renesmee cresceu, estamos velhos. Ela tem muitos papéis como atriz mirim, e por já ter trabalhado com franquias famosas como a do Quebra-Nozes, e em filmes grandes como Interestelar, eu acho que ela é mais do que capaz de interpretar a Ravenna. A única coisa é que a voz dela é um pouco fina demais, o que não combina tanto com a Ravenna. Mas, em compensação, ela também é bem leve. Na verdade, a atriz naturalmente é bem calma. Ver as entrevistas delas é até relaxante, porque ela é realmente muito calma. O que é bom também, porque facilita na atuação, já que a personagem é uma monja de Azaret, né? Que preza pela paz a qualquer custo, e que precisa dessa calmaria para poder controlar os poderes. E esse papel seria bom pra atriz também, já que a coitada teve a carreira totalmente manchada por causa de Crepúsculo. Sendo que ela nem tem falas no filme, tadinha. Além dela, tinha pensado na Margaret Qualley. Ela é mais velha, tem 31 anos, fez A Substância e Era Uma Vez em Hollywood. Como atriz, ela é ótima, não tem nem discussão.
facilmente uma das melhores atrizes da atualidade. Mas depois de ter visto o fancast dela como vampira, eu fiquei meio em dúvida, porque combinaria muito também, até mais na verdade. Então eu acabei escolhendo a Mackenzie Foy mesmo, Donna Troy. Aqui foi bem fácil, eu escolhi a Lisa Soberano. Por que foi fácil, você me pergunta? Porque ela foi a única aqui dessa lista que eu vi um fancast de outra pessoa, ao invés de ter montado o meu próprio. Na verdade foi por causa deste fancast que eu tive a ideia de fazer o vídeo. Ela é uma filipina de 28 anos, o filme mais famoso dela foi provavelmente aquele Lisa Frankenstein, que não é lá muito bom, sinceramente, mas também não tenho nenhuma reclamação com a atuação dela. E ela é basicamente a Donna Troy da vida real. Então, sem discussões aqui, tá? Porque ela é perfeita. Estelar. Se a Donna Troy foi a mais fácil, a Estelar, por outro lado, foi disparado a mais difícil de achar. Porque, bom, ela é ruiva, né? Não só isso, mas também a aparência dela é muito característica com os anos 80. Claro que, no caso, eu tô falando da versão do George Pérez. A personagem respira anos 80. A Estelar é a representação perfeita dessa época. Mas, enfim, inicialmente eu pensei na Abigail Cowell, a protagonista do live action das Winx, que foi um completo desastre, todo mundo sabe disso. Mas, de novo, não foi por culpa da atriz, o roteiro que foi ruim mesmo. Mas daí eu lembrei de outro live action, só que bom, que é o Peter Pan de 2003. E a minha escolha final para Estelar foi a Rachel Hurd Wood, a Wendy. Ela tem 35 anos atualmente, então seria a mais velha da equipe. Mas ela não aparenta tanto ter essa idade, então acho que não vai ter muito problema também. Ela é uma boa atriz e passa essa pureza no olhar que a Estelar tem também. Kid Flash. Aqui, de novo, tendo problemas para achar atores ruivos. Mas a minha escolha final foi o Jake Austin Walker. Esse realmente é um ator extremamente desconhecido, mas eu acho que isso vai favorecer na construção do personagem, como eu já tinha dito. Provavelmente o papel mais relevante dele foi como Henry King Jr. na série de Stargirl, que eu não vou mentir não, viu? Eu achava essa série bem legal, mas ele tava bom lá. O personagem dele era tipo um anti-herói que tinha poderes como telepatia e etc. Também não lembro tanto porque faz tempo que eu vi essa série, mas eu sei que ele tava bem legal lá e eu tinha gostado do personagem dele. Fora que é uma série da DC também, então o ator já tem contato com a empresa. E considerando que ele vai ter que passar por um controle mental da Ravenna, pelo papel que ele fez nessa série, eu acho que ele já tem um pouco de experiência com isso. Mas brincadeiras à parte, o ator é bom, eu acho que ele merecia um papel um pouco mais relevante, e eu realmente acredito que ele tem potencial pra fazer o Flash. Cyborg. O Cyborg foi o único que eu desconsiderei quase que totalmente a aparência dele na série. Porque, bom, lá ele é um tanto quanto musculoso demais. A gente tem que lembrar que o Victor era apenas um jogador de futebol americano. Ele tinha acabado de sair da escola, dependendo da versão ele ainda tava na escola até. E virar um robô não deixou ele maior de físico. Bom, pelo menos não tanto assim, né? Então o Foquinha achou um ator muito parecido com a versão dele dos anos 80, que eu acho que chega um pouco mais perto do que um live action deveria ser. Então, o ator escolhido foi o Stephen James. Ele tem a aparência e o físico ideal pro Cyborg. E ele atua bem. O seu trabalho mais famoso provavelmente foi no filme Raça, onde ele é o protagonista e também interpreta um atleta. Não foi por isso que eu escolhi ele, mas acabou que deu essa coincidência quando eu fui procurar a filmografia dele. O que também acaba sendo bom, porque quer dizer que ele já tem algum tipo de experiência com esse tipo de personagem. E também que ele tá disposto a treinar pra chegar no físico do personagem, já que ele fez isso pra esse filme também. Ele tem 32 anos, e é isso. Temos nosso Cyborg perfeito. Robin / Asa Noturna. Pro Robin eu fui no óbvio. Escolhi o Logan Lerman. Pra quem não conhece, ele fez o Percy, em Percy Jackson, claro, e as vantagens de ser invisível. Mas eu acho que pro Robin precisávamos de um ator um pouquinho mais experiente, que consiga carregar mais na atuação, já que os outros atores vão ser bem mais desconhecidos. E também para passar essa ideia de ser o líder. O próprio Percy, que ele já fez, é o líder do grupo. E apesar do personagem ser bem diferente do Robin, é bom porque quer dizer que o ator já passou por isso de ter que liderar não só dentro da história, mas o elenco também, carregando os outros personagens nas cenas. Ele é um ótimo ator, sinceramente, e tem uma certa fama também. Por desencargo, eu encontrei mais uma opção pro Robin, que foi o Dylan Minnette. Ele fez 30 Reasons Why e Ghosts and Bubs. E assim como Logan, ele é relativamente famosinho, e também protagonizou os seus dois papéis mais conhecidos. Também sinto essa energia de líder nele. Acho que qualquer um dos dois ficaria muito bom. Logan Lerman tem 34 anos e Dylan Minnette tem 29. E pra quem chegou até aqui, eu tenho um bônus pra vocês. Como a decisão de qual Robin vai ser o líder dos Titãs no filme ainda não foi tomada, ou pelo menos
divulgada, decidi fazer um fancast também para o Tim Drake, que pra mim é o único Robin que eu aceito ser o líder da equipe, além do Dick Grayson. Então, o ator selecionado foi o Fionn Whitehead. Ele fez aquele filme do Black Mirror e também o meu trabalho favorito dele, Dunkirk. Sinceramente, só por ter contracenado com o Cillian Murphy já merece crédito. Brincadeiras à parte, ele é um ótimo ator, não tem o físico muito exagerado, tem o rosto mais jovem e acho que combina. E também o cabelo dele em Dunkirk tá igualzinho do Tim Drake. Só deixar daquele jeito e fica perfeito. Então é isso, esse foi o meu fancast da equipe. No próximo vídeo dessa série, irei fazer o fancast dos vilões. Consequentemente, também direi quais deles merecem estar no DCU. Me falem o que acharam nos comentários e se tiverem algumas outras ideias também. Obrigado por me assistirem até aqui e... Titãs, atacar!